Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Maf Itaquera, um canal sobre Corinthians, um canal que veio patinando, mas sobrevive. Agora minha câmera voltou do concerto, a gente vai poder fazer vídeos aqui, talvez voltar com as lives. Alô Tatu, alô Mineiro, já sabe, se inscreve aí, se não tá inscrito ainda, já curte o vídeo, comenta, mande perguntas, que hoje o tema é defesa do Corinthians. E quando a gente fala em defesa, não é simplesmente só o sistema defensivo, será que o sistema defensivo do Corinthians anda preocupando? Mas também os nomes individuais do presente e para o futuro do Corinthians, um futuro nem tão distante como a gente vai ver aqui agora, tá? Porque qual é a preocupação do torcedor corintiano hoje? É a defesa, né? Além do nosso grupo Maf Itaquera, outros grupos que eu participo que fala sobre Corinthians no WhatsApp o dia inteiro. Preocupou bastante no jogo contra o Mirassol a quantidade de finalizações e a forma, às vezes até fácil, como uma equipe modesta como o Mirassol, apesar de ser uma equipe de Série B, né, do Brasileirão, finalizou 24 vezes contra o Corinthians. Às vezes alguns chutes meio precipitados, meio forçados fora da área, mas também com um perigo, inclusive até perdendo o pênalti. Cássio Eterno, gigante, nos salvou, né? Mas em 2022, por exemplo, o Corinthians sofreu 7 gols em 10 jogos. Em 2023. Em 2022, em 10 jogos, tinha sofrido também os mesmos 7 gols, né? Partidas aí de Silvinho de técnico, algumas do Lázaro de interino e já o começo da era daquele treinador que saiu. Mas o que eu queria abordar aqui no vídeo de hoje do Corinthians é a situação contratual e a disponibilidade de zagueiros que a gente vai ter durante o ano de 23 e também pensando já em 24, como o Corinthians está no presente e como o Corinthians pensa para o futuro. Então vamos lá. Os nossos zagueiros, né, o Gil e o Mendes, ambos têm contrato até dezembro de 2023. O Gil, apesar de ser muito criticado, hoje é meio que titular absoluto do Corinthians, e eu acho que tem que ser mesmo, né? Falha algumas vezes, como todo zagueiro, mas ainda é muito eficiente. Ele tem contrato somente até dezembro de 2023. O Bruno Mendes, que nunca se firmou como titular no Corinthians, hoje acho que atravessa a melhor fase dele aqui, tem contrato também só até dezembro, e a partir de junho ele pode assinar com qualquer clube, né? Inclusive tem lá o pessoal do DVD lá do Sul que quer contratar o Mendes em definitivo. Inclusive parece que vai rolar proposta aí, né? Então, se a gente parar para pensar que os nossos dois principais jogadores da defesa hoje têm contrato somente até dezembro, né? Então vivem situações de impasse. Eu acho que uma renovação do Gil vai acontecer por mais um ano, possivelmente, né? Mas de momento ele só tem contrato até dezembro. Balbuena, que chegou ano passado em julho, muito comemorado pela torcida, não vem agradando, não vem fazendo aí, não terminou bem o ano e não começou bem também, né, 23. Então ele só tem contrato até junho, ele vem emprestado lá naquele esquema da Rússia, né, da guerra lá, os jogadores que podiam pedir para sair, e ele veio para o Corinthians, né, e não parece que o Corinthians vai fazer alguma loucura para contratar o Gil em definitivo. Boa parte da torcida até acha que nem deve fazer, e eu sou um deles, né? Eu acho que esse Balbuena, com a idade que tá, né? Deixa eu só ver aqui a idade que ele tem. Então, o Balbuena, do jeito que tá jogando hoje, eu acho que nem deve fazer essa loucura para ficar com ele aí, né? Inclusive, já teve notícia de que o Atlético Paranaense talvez vai investir por ele, né? Então vamos ver aí como que vai ser a situação do Balbuena. Pegando aqui Balbuena, Fabiano Balbuena do Corinthians, 31 anos, então, né, não dá pra fazer muita loucura pra um jogador de 31 anos e que nem tá jogando tão bem, né? Se pelo Yuri Alberto, né, o Corinthians fez aquela transação maluca lá pra poder contratar o Yuri Alberto em definitivo, muita gente já chiou, já gritou contra, imagina se fizer uma loucura para contratar o Balbuena. Aí nós temos dois zagueiros da base, Caetano e Murilo, tá? O Caetano tem contrato até o fim do ano que vem, 24, o Murilo tem contrato até 25, né? Então, se a gente parar para pensar
que o Mendes pode sair no final do ano, ou pode sair até mesmo no meio do ano. Balbuena sai no meio do ano. O Corinthians pode, em determinada época, ter apenas hoje 3 zagueiros: Gil, Caetano e Murilo, né? Gil e Caetano são até bonito, né? Essa dupla de nomes aí. E o que me pega, né? O que eu acho que talvez seja a minha maior crítica hoje com o trabalho do Fernando Lázaro é os poucos minutos que Caetano e que Murilo vem tendo para jogar, né? Eu acho que houve jogos que os dois poderiam ter sido testados e não foram, né? Isso não acontece só com os zagueiros, né? A galera vem clamando aí por outros meninos da base, né? O Pedrinho e o Biro, principalmente, para ter mais minutos, principalmente eles que foram tão bem lá no Mundial Sub-20 com a seleção. Então, vai chegar a determinada época da temporada que a gente vai poder ter somente Gil, Caetano e Murilo, né? Se o Mendes não sair, ele vai ser convocado para a seleção uruguaia. O próprio Balbuena até junho possivelmente vai ser convocado. Então a gente vai ter pode ter somente esses zagueiros em alguns momentos. O que mais me preocupa é, às vezes, num jogo decisivo de Libertadores, jogo decisivo de Copa do Brasil, um jogo importante do Campeonato Brasileiro, a gente ter 2 zagueiros da base pouco testados aqui, apesar do Caetano ter jogado ano passado a Série A pelo Goiás, né, mas com a camisa do Corinthians, né, sentindo a pressão, a gente pode chegar num jogo importante precisando deles e eles ainda sem rodagem, principalmente o Murilo, né? Então é isso que me preocupa. Agora sobre as laterais, né? O Corinthians nos últimos anos aí, na lateral direita, meio que não precisou se preocupar, porque teve o Fagner ali sempre muito sólido, apesar de ter tido um ano de 2022 bem abaixo, né? Mas a reserva para ele sempre foi problema. O Fagner tem contrato somente até o final do ano que vem, né? Então, acho que renovação dele nesse momento ainda nem se discute, né? Fábio Santos, que acho que é titular incontestável. Quando o Fábio Santos voltou para o Corinthians, lá no meio da pandemia, eu fui uma voz contra, porque ele já não era titular nem no Atlético Mineiro e não jogava tão bem. Eu achava que, mais um que vai voltar para o Corinthians aí, nessa mania que o Corinthians tem de repatriar jogadores, e talvez não vai render tanto, e rendeu muito, e calou minha boca, queimei minha língua aí com o Fábio Santos. Mas Fábio Santos só tem contrato até dezembro desse ano, eu acho muito difícil que ele jogue mais um ano. E o reserva dele, contratado esse ano, Matheus Bidu, contrato de 3 anos, o Corinthians essa mania de dar contrato longo para jogadores, que é uma incógnita. Mas enfim, isso é uma outra discussão. O pouco que jogou até agora, né, não demonstrou nada demais. Então, parece que a gente vai precisar bastante do Fábio Santos esse ano. E a lateral esquerda do Corinthians pro ano que vem vai ser uma incógnita, né? E nós temos para a lateral direita Rafael Ramos, que também até começou bem, mas depois, assim, parece que é só mais um desses reservas do Fagner que não empolgam, que faz a gente depender muito do Fagner, né? Então, defesa do Corinthians é um problema. Além do sistema defensivo que está permitindo que os nossos adversários finalizem muito, né? Mais uma vez, Mirassol jogando na Arena Corinthians, finalizar 24 vezes é bem complicado. Por exemplo, né, no jogo contra o rival, que foi 2-2, aquele dia de uma chuva, eles finalizaram 20 vezes, 4 a menos que o Mirassol, né? Então você vê que um time como o Mirassol na Arena Corinthians finalizar 24 vezes é absurdo. E não é só isso também. No jogo contra o Água Santa, eu lembro, apesar de um time que se mostrou até que bom, né? Parece que vai se classificar, se eu não me engano, também chegava com facilidade. O próprio Guarani, né, fez 1-0 na gente lá na Arena. Então acho que a defesa do Corinthians, como jogo, né, o sistema de jogo, tá preocupando. Também essa questão de individualidades, né? A gente ter jogadores que podem sair, que possivelmente vão sair no meio do ano e deixar a gente, talvez, em jogos importantes, precisando de molecada que talvez não tenha tanta rodagem ainda e não foram testados e que a gente vai só descobrir na hora, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. A gente vai voltar a postar mais vídeos aqui. Se você acha que temos que voltar com as lives, comenta aí
Cobra o Tatu, cobra o Mineiro lá pra gente voltar também. Isso aí, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos e aquele vai Corinthians e sempre. Um abraço!